e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E agora eu quero ir com você para o final desse evangelho, lá no capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Diz assim: dizendo Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esses dois versículos darão base para a nossa mensagem de encerramento desse tema, que foi muito precioso. Essa é uma daquelas séries que vai ficar marcada. A Bíblia é um GPS. A Bíblia é o que nos direciona. A Bíblia é o que nos guia. A Bíblia é o que nos ajuda quando estamos perdidos. A Bíblia é a ferramenta pela qual Deus resolveu usar para nos guiar para o nosso destino final e eterno. Não fosse a Bíblia, nenhum de nós que estamos aqui estaríamos aqui. Porque uma frase, um versículo ou uma verdade bíblica foi falada para nós e nós, atraídos por essa verdade, estamos aqui hoje. Portanto, a Bíblia é o GPS da humanidade, o GPS do espírito humano. E GPS também é uma sigla. E nós usamos a sigla o mês todo. Já tivemos 8 mensagens da Bíblia como GPS. A Bíblia já foi para nós um guia para salvação. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, nós vimos ali que a palavra de Deus, pregada conforme a vontade de Deus, produz salvação para a glória de Deus. Então a Bíblia é um GPS, um guia para salvação. A Bíblia também é um guia para solução. E nós vimos no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, o que também está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, a história de um rei, cujo nome era... Qual foi o rei que estava em Judá, Jerusalém, e sofreu uma ameaça de invasão dos assírios, e então ele mandou chamar o profeta Isaías para ter uma orientação da parte de Deus. O rei Ezequias. Obrigado, Ian. Tem alguém atento aí. Ezequias estava com um problema. E o problema é que a nação que ele reinava seria invadido pelo perverso e muito poderoso exército assírio. Então ele falou: e agora? Quem poderá nos defender? Quem pegou a referência, pegou. E ele mandou chamar aquele que traria a palavra de Deus. E o profeta Isaías, trazendo a palavra, foi um guia para solução do problema do Ezequias. A Bíblia também já foi para nós um guia para a santidade. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Paulo disse àquela igreja que estava orando a Deus, para que Deus, por meio de sua palavra e de suas instruções, santificasse aqueles irmãos, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e que toda a vida
dos irmãos de Tessalônica fosse santificado pela palavra e para a glória de Deus. Então a Bíblia é um guia para a salvação, é um guia para a solução, é um guia para a santidade, é um guia para a satisfação. Isaías capítulo 55 diz, ou melhor, pergunta, uma pergunta retórica que serve para nos fazer refletir, e a pergunta do profeta é: por que vocês gastam tempo e dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz vocês? E aí todo o capítulo 55 de Isaías vai trabalhar a ideia de que não adianta a gente ficar correndo atrás das coisas deste mundo, porque elas só têm o poder de satisfazer o nosso corpo. E apesar de estarmos com nossos corpos satisfeitos, existe a possibilidade de não estarmos com a nossa alma satisfeita. Então devemos, antes de satisfazer o corpo, pensar em satisfazer a alma. E a única coisa capaz de satisfazer a nossa alma é o alimento espiritual que Ele nos deixou, a sua palavra. A Bíblia é um guia para satisfação, mas também é um guia para sucesso. Pegamos o início do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, proferido por Jesus, onde ele usa a expressão bem-aventurados, e Mateus registrou com a expressão grega makarios, que significa mais do que feliz, ou muito bem-sucedido. Bem-aventurado, aquele que saiu numa aventura e conseguiu chegar no seu destino, foi bem-sucedido. Então, sucesso, na perspectiva de Jesus, é ser bem-aventurado, é terminar aquilo que começou, é chegar no destino pelo qual você se dispôs a viajar, é terminar a aventura, é vazar do outro lado, é subir o degrau, é completar o ciclo. Isso é ter sucesso. E para isso precisamos ter humildade de espírito, chorar, sermos humildes e uma série de bem-aventuranças que ele traz ali, que é, na perspectiva cristã, o sucesso do discípulo de Cristo. Então a Bíblia é, pelo Sermão da Montanha, um guia para o sucesso. Não na perspectiva mundana de sucesso, mas na perspectiva cristã de sucesso. A Bíblia também é um guia para serenidade. E o Igor nos trouxe uma mensagem muito boa, baseada em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, onde diz que Deus iria fazer com que todos os mansos da terra, todos os serenos da terra, obtivessem o favor do Senhor. E Sofonias é um profeta que aponta para o dia do Senhor, no sentido de o juízo do Senhor que alcançaria Judá. E isso se dá pela invasão da Babilônia, liderados por Nabucodonosor. Então o que o Sofonias está dizendo é: não tem mais jeito para nós, seremos invadidos. Porém, se formos mansos, se formos serenos, seremos livrados da morte. Isso aponta para a invasão literal da Babilônia, onde aqueles que quisessem se rebelar contra Nabucodonosor morreriam ao fio da espada, mas isso também aponta para o juízo de Deus sobre toda a humanidade, onde aqueles que querem se rebelar e se revoltar contra a ira de Deus não encontrarão livramento para o juízo e serão mortos, num sentido agora figurado, que é a morte eterna, a condenação. Então a Bíblia nos orienta como um guia para a serenidade, porque precisamos ser mansos, serenos, como canta aquela música antiga, o Abner e o Cristiano certamente conhecem, né? Calmo, sereno e tranquilo. Falando das características de Cristo. E nós, como discípulos de Cristo, queremos imitá-lo, precisamos ser assim também. A Bíblia é um GPS, é um guia para sabedoria.
E nós vimos o início do reinado de Salomão, está registrado no segundo livro das Crônicas, no primeiro capítulo, a partir do versículo 7, onde Davi, seu pai, é morto e ele agora então senta no trono, olha para o céu e diz: olha, Senhor, eu reconheço que foi o teu favor na vida de meu pai que o fez rei, e esse favor agora pela tua vontade recaiu sobre a minha vida, eu estou nesse trono, mas visto que essa nação é muito numerosa e muito atacada por inimigos, eu preciso do teu auxílio, porque senão não vou conseguir governar. E Deus então vira para Salomão e diz: muito bem, começou bem, então me pede o que você quiser e eu te dou. E Salomão pediu apenas uma coisa a Deus, e Salomão pediu sabedoria. E com a sabedoria que recebeu, veio no pacote tudo aquilo que ele precisava para reinar sobre Israel. Então a Bíblia nos orienta com relação à sabedoria de Deus para nós. É um guia para sabedoria. Não a sabedoria humana no sentido de cultura, intelectualidade, cognição, mas a sabedoria no sentido de saber o que fazer diante de uma adversidade. Porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Eu conheço muita gente que é pós-doutor e não é nem um pouco sábia. E conheço muita gente analfabeta que escorre sabedoria pelos poros. Então a Bíblia é um guia para sabedoria. Ela é também um guia para saúde. E nós vimos na semana passada, ou melhor, no domingo passado, que não é semana passada, né? É nesta semana, porque domingo é o primeiro dia da semana, certo? A gente tem a tendência de achar que a segunda-feira é o primeiro dia da semana. Mas o nome já diz, é a segunda-feira, porque o domingo é o primeiro dia, o sábado é o sétimo, então é o último dia, porque a semana tem 7 dias. Porque como a gente folga geralmente no domingo, menos os pastores, a gente tem a tendência de achar que o dia de folga é o último, só que não, o dia de folga é o primeiro. E isso foi definido há milhares de anos atrás pelos cristãos, exatamente para que ficasse claro para nós que devemos dar a Deus o primeiro e não o último. Então a gente descansa no primeiro dia e trabalha o restante da semana. Ao contrário dos judeus que trabalhavam a semana toda e descansavam no último dia. O que é que os cristãos estão querendo dizer? Que a Deus o primeiro, a Deus as primícias. Então por isso o dia do Senhor na igreja cristã é o domingo. De forma metafórica, querendo nos ensinar isso. Então, vimos aqui a carta de João, onde ele deseja para o Gaio, na terceira carta, que o Gaio esteja bem em todas as áreas de sua vida, assim como está bem a sua saúde espiritual. Ele diz, desejo que você vá bem em todas as coisas, assim como está bem a sua alma. Porque eu ouvi dizer que você anda na verdade, e não tem nada que me alegra mais do que saber que os meus discípulos andam na verdade. Então João já ali demonstra que o ser humano não é só um elemento. Ele deseja saúde para o Gaio, mas ele fala saúde tanto física quanto espiritual. E aí ele menciona a palavra alma, no original psique, o que denota que João já tinha uma consciência de que o ser humano é além de um corpo, é também uma alma. E ele contém também ali um espírito. Então nós temos que ser saudáveis de maneira física, de maneira espiritual, de maneira mental, de maneira psicológica, porque existem áreas da nossa vida, apesar de sermos um ser humano só, somos formados de elemento material e elemento imaterial, de forma que podemos estar doentes em alguma dessas áreas ou em todas essas áreas. Há enfermidade que se manifesta no corpo, há enfermidades que se manifestam no espírito, há enfermidades que se manifestam na alma, na mente ou na emoção humana. Então, o escritor dos Provérbios, não sabemos se
o provérbio é de fato de Salomão, ou se o Salomão organizou, mas no capítulo 3 tem ali um provérbio muito interessante. Capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será saúde para a sua carne e refrigério para os teus ossos. Portanto, nós aprendemos aqui no último domingo que devemos procurar ajuda. Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Não, eu dou conta, eu sei, eu resolvo, eu faço. Aos meus próprios olhos eu sou sábio, eu sei tudo, eu dou conta. Não dá. Procure ajuda. Seja no corpo, seja no espírito, seja na alma. Procure o especialista dessa área. É no corpo, vá ao médico. É na alma, vá a um psicólogo, psicanalista, psiquiatra. É no espírito, vá a um pastor, um irmão, um ancião, sábio, experiente, maduro da igreja, que vai poder te ajudar nessa questão. Portanto, não importa onde é a enfermidade, precisamos de ajuda. Não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Devemos temer ao Senhor, pois o temor ao Senhor, o do Senhor, é o princípio da sabedoria. E devemos apartar-nos do mal, aquilo que é prejudicial para nós, seja no corpo, seja no espírito, seja na alma. Seja um sentimento ruim, seja uma prática ruim, seja uma comida ruim, devemos nos afastar do que nos prejudica, do que atrapalha a nossa saúde. Então devemos ter práticas saudáveis para o corpo, para o espírito, para a alma. Isso, não sendo sábio, temendo ao Senhor e apartando-se do mal, será saúde para a nossa carne e refrigério para os ossos. Quer dizer, só estaremos perfeitamente saudáveis se seguirmos a orientação do provérbio. E aí, a Bíblia então se tornou para nós um guia para a saúde, porque ela nos dá orientação. Nós tivemos aqui um bate-papo muito produtivo, muito edificante. Você que não teve oportunidade, eu recomendo, peço encarecidamente, assista. Está disponível lá no canal do YouTube, bate-papo sobre saúde, com o pastor Samuel, um psiquiatra, e com o pastor Ismael, um psicólogo. E aqui nós batemos um papo de 1h30, mais ou menos, e foi muito esclarecedor e extremamente edificante. Se você não esteve aqui ou não assistiu, por favor, assista, vai te fazer muito bem, até inclusive para a sua saúde. E para encerrar, a Bíblia é um GPS, como temos aí, um guia para submissão. Portanto, para iniciar o término dessa série, eu quero esclarecer e conceituar para você o que é submissão. Porque muitos de nós temos um conceito equivocado, uma ideia errada do que é submissão. Às vezes a gente confunde submissão com escravidão, submissão com subserviência. Confundimos submissão com fazer tudo que o outro está mandando. Confundimos submissão com ser humilhado, pisoteado, escarnecido. E não tem nada a ver. O prefixo dessa palavra significa abaixo, de baixo. O subsolo é o que está embaixo do chão. Subsolo. O submarino é o que anda embaixo das águas do mar. Por isso é submarino, abaixo. Submarino não anda em cima é o navio. O submarino anda por baixo da água. Então, submissão é estar debaixo da missão. Simples assim. Simples assim. Qual é a missão de Deus para mim? Quando eu estou debaixo dessa missão, quando eu estou fazendo de acordo com a missão, quando eu estou obedecendo a missão, quando eu estou cooperando e contribuindo para a missão, eu estou submisso. Quando eu ajo contrário à missão, a missão de Deus para mim é chegar em Araçás, e aí eu saio de casa e ando em direção a Novo México. Se a missão de Deus é para Araçás,
tudo que eu fizer com o objetivo de chegar em Araçás é submissão. Tudo que eu fizer para me afastar de Araçás é rebeldia. Eu ignoro a missão e vou para onde eu quiser. Portanto, quando a Bíblia diz que nós devemos ser submissos, que a igreja deve ser submissa a Cristo, porque Ele é o cabeça, e se Ele é o cabeça, Ele está em cima, e o corpo está embaixo. Você não conhece um ser humano que tem a cabeça embaixo do corpo. Portanto, se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça deste corpo, significa que Ele está acima, e todos nós, só tem uma cabeça, gente. O corpo de Cristo não é siamês. É uma cabeça só quem manda é Jesus. Só quem dá a direção é Jesus. O único que fala e aponta e diz o que nós temos que fazer é o cabeça, que é da cabeça que procede as orientações para o corpo. Eu só consigo mexer o meu braço aqui porque a cabeça está dando a ordem. E se queimar o fusível aqui em cima da ordem do braço esquerdo, se pocar a veinha aqui, o braço esquerdo morreu. O tendão, os músculos, os nervos, está tudo perfeito, mas queimou de onde vem a ordem, o braço morre. Morre, por quê? Porque de onde vem a missão do braço, apagou. Então, Jesus tem uma missão, e Ele nos comissionou. Por isso que o final do Evangelho de Mateus é chamado de a grande comissão. O que é que significa isso? O copiloto pilota junto. O cooperador opera junto. O comissionado desempenha a missão junto. O grande problema é que nós pensamos que Deus tem uma missão para a igreja. Não. Ele tem uma missão para Ele mesmo. Ele é o detentor da missão. E Ele tem uma igreja para a missão. É invertido. Não sei se você consegue compreender a profundidade dessa mudança. Ela é muito sutil em termos literários e linguísticos, mas é muito profunda em termos teológicos e essenciais. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Ele tem uma igreja para a sua missão. Portanto, irmãos, o que é submissão? É quando a igreja entende o seu papel na história. Se Cristo tem uma missão e Ele comissionou a igreja, então Ele tem uma igreja para desempenhar a sua missão. Toda vez que eu ajo na direção contrária da missão de Jesus, eu estou agindo em rebeldia. Toda vez que eu ajo favorável à missão de Jesus, eu estou sendo submisso a Ele. Simples assim. Quando a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, do que a Bíblia está falando? Simples. Muito simples. A Bíblia é escrita num contexto patriarcal. Alguns insistem em chamar de machismo, mas a ideia de machismo não pertence a esse tempo e a essa cultura. Porque se você chamar o apóstolo Paulo de machista, você está fazendo uma leitura, vou rasgar o verbo agora, hein? Uma leitura anacrônica da Bíblia. O que é isso? Cronos é o tempo. O que é o anacronismo? Quando você lê um texto sem levar em consideração o tempo em que ele foi escrito. É ler a Bíblia com a mentalidade do século 21. Nunca vou conseguir chegar à mensagem desse texto se eu não fizer o exercício de pegar a minha mentalidade e voltar para o tempo em que esse texto foi escrito. Ele foi escrito num tempo, num lugar, para um determinado grupo de pessoas. Tudo isso influencia na mensagem. Então, a Bíblia é escrita num contexto patriarcal. 99% dos escritores da Bíblia são
ex-judeus, ou hebreus, pertencentes a um contexto patriarcal, onde o homem simboliza o sacerdócio da família. O que é que a Bíblia está dizendo? Naquele tempo e naquela cultura, a Bíblia está dizendo o seguinte: já que é o homem da casa, que vai na sinagoga, que vai no templo, que faz o culto, e quando ele leva o animal ao sacerdote, ele está ali representando toda a sua família, a pergunta que a família deve fazer é: qual é a missão do sacerdote da nossa família? A missão do nosso sacerdote, da nossa família, é ir para Araçás. Então o que a família deve fazer? Dar as mãos ao seu sacerdote e ir para onde? Para Araçás. É nesse sentido que a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa. Por quê? Porque a mulher não ia na sinagoga, não entrava no templo, lá no lugar dos cultos e sacrifícios, tinha o pátio das mulheres, que ficava lá embaixo, separado. Ela não votava, ela não decidia, ela não trabalhava. É uma outra cultura. Está certo ou está errado? Aí é problema nosso, do nosso tempo. Lá era assim, ponto. Então, o que nós precisamos tirar de essência? Que toda família na terra tem de Deus uma missão. Tem uma missão da parte de Deus. E todos os familiares, por isso que a Bíblia diz, os filhos têm que honrar o pai, a mulher tem que ser submissa ao marido. Por quê? Porque o marido ali representa o sacerdócio, o intermediário entre a família e Deus. Ah, pastor, mas na nossa cultura mudou. Na nossa cultura a mulher trabalha, a mulher vota, a mulher vai na sinagoga, ela prega, ela ora, ela faz tudo. Ok. Então vamos entender a essência e não nos prender aos fatores culturais. Qual é a essência do mandamento da submissão em família? Os filhos se submetem aos pais, o cônjuge se submete ao outro e todos se submetem a Cristo. Para quê? Para que a missão de Cristo para aquela família se concretize. Então, se Deus tem uma missão em mim, se Ele me deu um dom, se Ele investiu em mim talentos, para que sua obra e sua igreja fosse edificada, cabe à minha esposa compreender qual é a minha missão, se colocar debaixo desta missão para que nós caminhemos juntos, porque senão é divisão. Duas visões. Eu olho e digo: amor, eu sinto que Deus está mandando eu ir para Araçás. Aí ela fala: ah, meu bem, sinto muito, mas eu estava orando e Deus disse no meu coração para irmos para Novo México. O que é que será deste casal? O marido em Araçás, a mulher em Novo México. Acabou o casamento. Essa é a vontade de Deus para as famílias? Não, por isso a Bíblia orienta: sejam submissos, porque quando todos estão submissos, notem bem, os filhos submissos aos pais, os pais submissos um ao outro, para o propósito da missão, e todos submissos a Cristo, não tem divisão, a família permanece unida, abençoada, cumprindo o propósito e a missão de Deus para todas as famílias da terra. Entendeu, irmãos? É isso. Ah, pastor, mas lá em casa quem tem o dom é a mulher. Eu não sei fazer nada na igreja, mas não consigo pregar, não consigo orar, não consigo falar, não tem cura, nem fé, nem milagre, nem sabedoria, nem ciência, nem língua, nem interpretação, nada. Esses 9 aí de 1 Coríntios 12, os 4 lá de Efésios e os 11 lá de Romanos, eu já olhei, já li, reli, marquei uns X, fiz um teste vocacional e eu cheguei à conclusão de que eu não fui chamado para nada. Eu vou frequentar os cultos e dar uma contribuição ali e quero ir para o céu depois que eu morrer. Amém, irmão, amém. Então lá em casa, pastor, quem tem o dom mesmo é minha mulher. Minha mulher ora, minha mulher prega, minha mulher vê uns negócios na Bíblia que eu não vejo, minha mulher é líder, ela desenrola e faz o troço acontecer, e eu sou mais passivo, eu tenho vergonha, se der o microfone na minha mão, desmaio, eu não posso ver sangue, eu sou homem, pastor, mas eu sou diferente. Lá em casa, quem comanda o negócio é minha esposa. Ok, irmão. Então, qual é a missão que Deus deu para a sua família através da sua esposa? Ah, pastor, é atuarmos nesse ministério. Submeta-se. Simples assim. Simples assim.
Para que a família seja produtiva no Senhor, tem que haver submissão, irmãos. É a mesma coisa na igreja, porque a família é a célula máter de uma igreja ou de uma sociedade. E o que vale para a família, vale para a igreja. Se nós começarmos aqui a discutir, eu penso que Jesus mandou a gente para Araçás, aí outro, não, Jesus mandou para Novo México. Então quem acha que é Araçás, vai para Araçás, quem acha que é Novo México, vai para Novo México. O resultado, o que aconteceu com Guaranhuns? Dividiu. Acabou. Se nós não vivermos diária e constantemente numa cultura de submissão, a gente não persevera como comunidade, irmãos, nem como família, nem como igreja. Então a Bíblia é para nós um guia para submissão, porque ou a gente aprende a se submeter, ou a gente não persiste como igreja. Não tem como, porque existem situações em que você se submete a mim, mas existem outras situações que eu me submeto a você, compreendendo a necessidade. Entendeu? Quando abrimos mão do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa vontade, do nosso desejo, estamos nos submetendo, nos colocando embaixo. Qual é a vontade de Deus para a igreja de Guaranhuns? É esta, então eu me submeto, Senhor. Ainda que eu não queira, ainda que eu não concorde, ainda que eu não goste, eu me submeto. Por quê? Para a saúde espiritual desta comunidade. Existem várias músicas que são cantadas aqui, que eu olho e falo assim, misericórdia, essa letra aí é pura mentira. Segura, Regi. Denuncia não. Foi só um espirro, né? Mas foi na hora certa. Muita coincidência. Mas eu canto as músicas. E bato palma. E incentivo os meninos. Primeiro, porque toda música é uma poesia, e poesia tem liberdade poética. O cara não está fazendo teologia, ele está fazendo arte. Já começa por aí. Mas temos que manter um padrão do que é saudável. Ok, mas os meninos gostam de cantar aquela porcaria. O que eu vou fazer? Vou me submeter. E naquele momento, por 2, 3 minutinhos, vou cantar aquilo. Bater palma e aleluia, glória a Deus. Ainda bem que acabou. Próximo agora. Opa, agora sim. Chegou uma mais coerente, mais bíblica, mais embasada, aleluia. Por quê? Porque existem momentos em que a gente vai ter que conviver sem concordar, para sermos submissos e para que o Senhor execute a sua vontade na vida do seu corpo. Nem sempre vai valer o que eu quero, nem sempre vai valer o que você quer, mas sempre precisa prevalecer a missão de Jesus para nós. Como pessoas, como família e como igreja. Onde não há submissão, só tem uma outra alternativa: divisão. E um reino dividido não prevalece. O que é que nós queremos? Desaparecer como igreja de Jesus da terra ou permanecer até a sua volta? Então precisamos aprender a ser submissos. Em primeiro lugar, precisamos aprender a nos submeter, o que eu chamo de submissão da terra. Lucas capítulo 2, versículo 51 diz: E Jesus desceu com José e Maria para Nazaré. Lucas capítulo 2, você conhece a história. Jesus tem 12 anos de idade, saíram de Nazaré para a festa da Páscoa. E por que é que Lucas deixa o detalhe de 12 anos? Por causa da festa e do evento ritualístico do Bar Mitzvah, que todo menino judeu passa. Faz 12 anos, agora eles fazem com 13, mas é o mesmo princípio. Fez 12 anos, bora para o templo. Aos 8 dias de vida, apresenta no templo, circuncida o menino, é um sinal da aliança de Deus. Cultura judaica, ritual judaico. Por que é que a gente não faz mais? Porque para nós o símbolo da aliança é a fé em Jesus e a convicção de nossa vida eterna e salvação em Cristo. Não precisa mais ter uma marca física da aliança, basta uma marca espiritual. Isso já foi discutido pela igreja primitiva e está liberado para a gente ser crente sem precisar circuncidar. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Então,
Os meninos eram levados com 8 dias, apresenta, circuncida. E não volta mais no templo. Vai para a sinagoga, porque criança tem que aprender a ler, a escrever e aprender na lei de Moisés e decorar a lei de Moisés. E eles têm um professor, o chamado rabino, que é geralmente o cara mais sábio lá da sinagoga, chamado, vocacionado por Deus, preparado para ser o professor dos meninos. Quando o menino faz 12 anos, ele vai ao templo para a primeira vez, e pela primeira vez, após tomar consciência, porque com 8 dias ele não lembra de nada, mas agora consciente, com 12 anos, acompanhado pelo seu pai, ele sobe os degraus e pela primeira vez entra no pátio dos homens. E aí ali ele é cercado pelos homens de sua região, no caso de Jesus a Galileia, e o sacerdote chega e então fazem ali o ritual chamado Bar Mitzvah, que em hebraico significa filho do mandamento, filho da lei, onde a partir de 12 anos, passado por aquele ritual, os homens dão as mãos e roda e dança e canta, e o menino ajoelha, eles dão a bênção de Arão, etc, 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 é um ritual com várias coisas, e o menino a partir daquele momento, entra no pátio dos homens, presta culto junto com seu pai, volta para casa e agora, não de forma civil, porque a maioridade civil é só aos 30 anos, mas a maioridade religiosa ele já alcançou. Ele ainda não é de maior para a sociedade civil, mas ele já é de maior para a religião. Então ele já tem que cumprir a lei, ele já tem que fazer a Páscoa, o Pentecostes, os tabernáculos, ele já é um homem perante sua religião. Perante a sociedade ele ainda é um mancebo, dos 12 aos 30. Depois dos 30 ele é um varão. Mas então esse período, marcado pelo Bar Mitzvah, inaugura na vida do menino o cumprimento da lei de forma religiosa. Ele já tem acesso ao templo, ele já participa das festas, do culto, acompanhando os seus pais ou sozinho. É inaugurado isso na vida do menino. Então Jesus faz 12 anos e pela primeira vez desce com os seus pais para a festa da Páscoa, vive ali o momento, eles cantam, celebram e a Páscoa, amém, aleluia, junta o galerão da Galileia, vamos voltar para casa. No meio do caminho, José pergunta para Maria, cadê o menino? Maria, José, não sei, cadê o menino? Está com você, cadê Jesus? Não está. Voltam para Jerusalém em busca do menino, chega no templo, ele está sentado entre os doutores, os mestres de Israel, e ele estava dando aula para os mestres. Aí Maria fica impactada, o José fala, nossa Deus, o menino é bom mesmo. E os caras tudo com a boca aberta, de onde saiu esse menino? Esse menino sabe Bíblia mais do que todos nós juntos. E ele lá dando aula e ensinando, e aí a Maria chega desesperada, né? Ô meu filho, a gente estava te procurando, ele estava me procurando, não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Aí o José tomou aquela flechada, rapaz, não precisava falar que eu não sou seu pai, mas tudo bem. E aí Maria fala, não, mas vamos para casa. Ele é Jesus, velho. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele podia muito bem olhar e falar, Zé, muito obrigado pelo que você fez comigo até agora, mas você sabe, você não é meu pai, o anjo te revelou, você está ligado no espírito, e pai, aquela coisa lá, minha mãe era virgem, você sonhou, você já acredita, beleza? Então, muito obrigado pelo que você fez comigo lá na sinagoga lá da minha área, mas agora eu não te devo mais nada, eu já cheguei à minha maioridade religiosa, eu vou cumprir o ministério que o meu pai tem para mim. O meu pai, você sabe que não é você, é aquele lá de cima. Então, tchau para você, José. E Maria, muito obrigado por tudo que você fez por mim, mamãe, eu te amo, mas é o seguinte, chegou a minha hora e agora eu vou me revelar como Messias, vocês voltam para Nazaré sozinhos e eu vou continuar aqui e fazer o meu ministério. Ele podia ter feito isso? Podia. E ainda assim não teria descumprido a lei, porque religiosamente ele já era de maior. Mas a Bíblia diz que mesmo tendo a opção de fazer o que ele queria, ele foi submisso aos seus pais da terra, Jesus e Maria. Então, em primeiro lugar, o que é que nós precisamos para viver em submissão? Aprender a nos submeter na terra. A quem na terra devemos submissão? Em primeiro lugar, nossas autoridades familiares. Pai e mãe, autoridade familiar, tem que submeter a eles. Esses dias fui pregar num congresso, e um menino, eu fui ao banheiro, entre uma pregação e outra,
porque literalmente, porque me botaram para pregar lá umas 8 vezes em 2 dias. 2 pregações de manhã, 2 de tarde, 1 de noite, eu ia e pregava, ia lá, tomava uma água, comia um negócio e pregava de novo, e respondia pergunta, e o nome do congresso é Talk, e eu falei com gosto de gás. Numa dessas idas ao banheiro, rapidinho para voltar, para pregar de novo, um menino entrou junto, e depois que eu percebi que foi de propósito, ele ficou lá fingindo que estava lavando a mão, mas me esperando. E eu saí, fui lavar a mão, ele, boa tarde, pastor, tudo bem? Eu, tudo bem, meu filho, e lavando, ele, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pois não, é que eu quero fazer uma tatuagem, e minha mãe não quer deixar. Mas o que o senhor acha? Aí eu falei, eu não tenho que achar nada, eu não sou seu pai. Vai perguntar para o seu pai. Ele, não, eu não tenho pai, eu só tenho mãe. Eu falei, o que sua mãe diz? Diz para eu não fazer. Eu falei, então, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Ele, mas o senhor acha que é pecado? Eu falei, não importa o que é pecado, importa que você tem que se submeter à sua mãe. Você não mora com ela? Moro, ela que paga as contas? Então se submeta, meu filho. Simples assim. Simples assim. E a Bíblia é um guia para a submissão. Por quê? Porque várias vezes ela repete, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. E isso atrai bênção para nós. Segundo lugar, qual submissão da terra a gente tem que ter? Submissão às autoridades sociais. Quem são nossas autoridades sociais? Professores. Então, eu nem falei, mas só para não dizer que eu não falei. Autoridade familiar não é só pai e mãe. Autoridade familiar quer dizer todos aqueles que estão acima de você, que têm mais tempo de vida que você, e que pertencem a essa família antes de você. Submeta-se a eles. Pode ser um tio, pode ser um vô, pode ser seja lá o que for. Se é da sua família, está acima de você, se submeta. Submissão da terra. Familiares. Mas a pessoa mandou eu fazer o que é contrário à vontade de Jesus. Aí você tem uma ressalva. Porque Jesus disse, entre eu e seus familiares, se você não fechar comigo, você não é digno de mim. Então, se um familiar meu mandar eu fazer um negócio, ou me orientar a fazer um negócio, que está contra a vontade de Jesus, eu tenho liberdade de não me submeter, para agradar a Jesus. Mas se não for para agradar a Jesus, em tudo eu devo me submeter aos meus familiares. Sobretudo se eles é quem pagam minhas contas. Segundo, autoridades sociais ou civis, que são os professores, os médicos, aqueles que têm mais sabedoria que a gente, mais experiência que a gente, ou mais estudo que a gente naquela determinada área. Eu não posso, ao entrar no hospital, querer que o médico faça o que eu quero. Não, ele vai fazer o que ele quer, e eu preciso me submeter, porque o médico é ele. E qual é a razão de muitos dos nossos problemas sociais? Falta de submissão. O cara entra numa sala de aula, quem está dando aula é o professor, submeta-se a ele. Mas eu não concordo. Guarda para você, querido, ali ele é a autoridade. Ou você se submete, ou você vai arrumar problema. Submissão. Você está dentro do consultório, o consultório é do médico, você está ali como visita, tudo que ele falar, você, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ainda que você saia dali e não faça nada do que ele falou, mas ali você não tem o direito de se rebelar. Ele ali é a autoridade. Simples assim. Uma pessoa mais velha. Nunca vi, não é da minha família, nem sei se é professor, pode ser um analfabeto. Está numa fila, eu estou na mesma fila. E se ele virar para mim e falar, ô meu filho, me dá seu lugar? Pois não, senhor. O senhor tem a preferência. O senhor é autoridade sobre a minha vida, eu vou me submeter, porque o senhor tem mais tempo de vida que eu. Respeitar as cãs é a orientação da Bíblia. O que é cã? Cabelo branco. Um povo que não respeita as cãs de seu povo está prestes à ruína. Quando nós não damos ouvidos aos mais velhos, aos mais experientes. A única ressalva que temos para não nos submeter a alguém de forma familiar, civil,
política ou qualquer outra autoridade constituída sobre nós é a ressalva de não agradar a Jesus. Se a direção, a ordem, o pedido, a orientação for fazer algo que desagrada a Jesus, nós temos liberdade de não nos submeter. É a única ressalva. Portanto, se minha mãe me ligar e falar, meu filho, eu preciso de 50 mil reais para fazer uma cirurgia porque eu vou morrer. Assalta um banco aí e traz o dinheiro para mim. Não, senhora. Não, senhora. Eu vou vender um rim. Mas eu não vou assaltar um banco. Porque, percebe a linha tênue? Qual é a linha fina? Honrar a minha mãe sem desonrar a Jesus. Quem aprendeu e entendeu diz amém. Isso vale para familiares, isso vale para autoridades sociais, civis e políticas. Interessa se eu votei ou não votei em quem está lá. Está lá, segundo Paulo aos Romanos, capítulo 13. Está lá pela vontade de Deus. De alguma maneira Deus vai usar isso para o nosso bem. Porque somos chamados segundo o propósito de Deus. E minha confiança, esperança, expectativa não está na cadeira de Brasília, está no trono do universo. Então quem está na cadeira de Brasília está sobre mim, é uma autoridade política, constituída por Deus, diz a Bíblia. Tem que ter honra e submissão. Se um policial virar para mim e falar, dê a volta, essa rua não pode passar, dê a volta pela outra. Não, mas eu preciso passar aí. Meu senhor, estou dizendo, aqui não pode passar agora, dê a volta. Não, mas eu tenho direito de ir e vir e blá, 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 blá. O policial é uma autoridade civil constituída sobre mim. Ah, mas eu não vou obedecer. Prepare-se para o problema. Desacata a autoridade. E tem um monte de gente que está sofrendo na vida porque não aprendeu a se submeter na terra. Jesus não tinha a menor obrigação de voltar para Nazaré e se submeter, como disse bem claro Lucas, era-lhes submisso. Mas ele fez. Por quê? Porque Jesus nos ensina como ser submissos na terra. Isso demonstra que somos submissos aos céus. Não, eu só obedeço a Deus. Mostre isso obedecendo também às autoridades terrenas. Porque quando as autoridades terrenas botaram a mão em Jesus, e o Pedro pegou a espada e falou, Senhor, não vamos deixar não, e vapo na orelha do cara, diz a tradição que é Malco, o nome dele. O que é que Jesus fez? É isso mesmo, Pedrão, eles estão querendo me crucificar, então nós temos liberdade para nos rebelar contra eles. Não, ele pegou a orelha do cara no chão, botou de volta, e sarou e curou e grudou na hora. Né? Como que foi? Sei lá. Chegar lá no céu, se o Malco estiver lá, eu pergunto. Mas acho que se eu estiver lá no céu, eu não vou nem lembrar do Malco. Tão bom, né, gente? Eu vou ficar sabendo de orelha, nada. O que é que Jesus fez? Devolveu a espada para o soldado e disse, Pedrão, quem mata pela espada, morre pela espada. Submeta-se, pode levar, vamos embora. Quem é o nosso modelo, gente? É Cristo. O que é que a gente deve fazer? Ainda que as autoridades estejam nos maltratando, humilhando e até ferindo, o que devemos fazer? Nos submeter. Deixa que Deus julgue a nossa causa. Um monte de gente querendo ser juiz de sua própria causa. Porque eu faço mesmo, porque eu bebo mesmo, porque eu não levo desaforo para casa. E com isso você não cumpre a missão de Cristo. Porque você arruma mais problema e levanta mais parede do que constrói pontes. Porque quem não leva desaforo para casa também não leva nenhum discípulo para o reino de Deus. Essa é boa de postar, hein? Saiu agora assim no vral. Quem não leva desaforo para casa, também não leva discípulos para o reino de Deus. A pessoa não sabe se submeter. Aí fica arrumando confusão. Briga aqui, briga ali, briga aqui, briga ali. Aí na hora de evangelizar o cara olha e fala, para ser igual a você, estou fora, velho. Submissão da terra. Aprender com Jesus. A Bíblia é um guia para submissão, cheia de orientações, para submeter às autoridades, aos familiares, àqueles que Deus constituiu acima de nós, e eles darão conta a Deus. Ah, mas ele está errado. Deixa ele dar conta a Deus, irmão. Seu papel é submeter. Não está te obrigando a contrariar
e desagradar a Deus? Não. Então fique à vontade. Ou então viva as experiências de Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias. Lembra? Os meninos crentes na Babilônia, Nabucodonosor botou a estátua lá e falou, adora a estátua. Eles falaram, não, senhor. Mas eu sou autoridade sobre você, você tem que se submeter. Submeter até o ponto de não desagradar o meu Deus. Então vocês vão para a fornalha? Bora. Tem moral de viver essa experiência? Então manda ver, velho. Bora para a fornalha. E os caras taca e esquenta a fornalha, taca e esquenta, e os meninos lá dentro só de boa. Os caras, não é possível, não morreu não. Os caras olhavam, não, está tudo andando lá ainda, não é possível. 1, 2, 3, 4. Mas nós não botamos 3? Pô, mas tem 4 lá dentro. É porque muitas vezes Deus não vai nos livrar da fornalha, vai nos livrar na fornalha. Tem moral? Segundo lugar, para terminar, a submissão do céu. Então, como é que a Bíblia nos orienta para a submissão? Primeiro, submeter na terra. Jesus foi submisso a José e Maria. 2 pecadores, igual eu e você. Ou você acha que José e Maria não eram pecador? O único ser humano que não pecou é Jesus, gente. Então, um Deus santo conseguiu se submeter a um casal de pecadores. Por que eu e você não conseguimos nos submeter às autoridades terrenas? Temos que aprender com Jesus. Segundo lugar, diz o final do Evangelho, no capítulo 2, versículo 42. Pai, aí agora ele ora para o céu. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, como quem diz, Pai, se for possível, não deixa eu sofrer não. Essa angústia, eu estou suando sangue, só de imaginar o que vão fazer comigo. Porque a ira do Senhor, pelo pecado de toda a humanidade, será derramada sobre mim. Eu não sei se eu vou aguentar. Tem como me livrar? Aí imediatamente ele pensa no que ele acabou de falar e ele diz, não, mas tudo bem, se for da tua vontade, estou aqui submisso. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, em primeiro lugar, temos que aprender a nos submeter na terra. E, em segundo lugar, aprender a nos submeter aos céus. Até porque uma coisa está linkada e ligada com a outra. Toda vez que estivermos em alguma situação para tomar uma decisão, devemos olhar para o alto e refletir qual é a vontade de Deus nesse momento. O que Ele me revelar através do seu guia, eu vou me submeter para que Ele seja glorificado. Porque Jesus passou tudo que passou, sofreu tudo que sofreu, mas ressuscitou ao 3º dia, está exaltado acima de todos e recebeu um nome que é acima de todo nome. Vale a pena se submeter a Deus e deixar que a seu tempo Ele nos exalte. É para isso que nós somos discípulos de Jesus. Para aprendermos a ter submissão como Ele tinha. Submissão na terra e submissão ao céu. Por quê? Precisamos dessas duas realidades. Como Ele nos ensinou a orar, e está lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou nós aprendemos a nos submeter na terra, assim como no céu, ou para nós submissão não passará de um termo bíblico complicado. Então, para descomplicar, como é que bota isso em prática? Aprenda a se submeter. Coloque-se debaixo da missão de Deus, através das autoridades terrenas e através da autoridade divina revelada na sua palavra pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus.